A adoração de Adonis na Fenícia é considerada uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais que floresceram nas costas do Mediterrâneo, onde a profunda visão fenícia do ciclo de vida, morte e renascimento foi incorporada. E essa adoração estava ligada ao mito de Adonis, o jovem deus que simboliza a beleza, a fertilidade e a renovação, e que era celebrado por meio de rituais sazonais que refletiam as transformações naturais entre a primavera e o outono, formando uma expressão simbólica da eterna luta entre a vida e a morte. O culto a Adonis não se limitava apenas ao aspecto religioso, mas sua influência se estendia à arte, à literatura e às relações culturais com as civilizações vizinhas, tornando-o um pilar fundamental da herança mediterrânea da Fenícia. Para saber mais detalhes, siga-nos até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Inscreva-se para receber todas as novidades. Adonis é um dos deuses mais proeminentes da mitologia fenícia e representa a personificação da ideia de morte, ressurreição e fertilidade. Seu nome original na língua fenícia é Adon, que significa o Senhor ou o Mestre, título usado posteriormente em diferentes idiomas e religiões. Com o passar do tempo, seu mito passou para as culturas vizinhas, especialmente a cultura grega, onde foi reformulado dentro da estrutura dos mitos gregos sob o nome de Adonis. E a adoração de Adonis estava enraizada na Fenícia como uma das expressões religiosas e culturais mais importantes que formaram a identidade desse povo da costa do Mediterrâneo. A origem dessa adoração remonta ao mito de Adonis, o jovem deus que personifica a beleza, a fertilidade e a renovação, e cuja história estava ligada ao ciclo de vida e morte que refletia a visão fenícia da natureza e suas transformações. De acordo com o mito, Adonis nasceu de um relacionamento proibido entre Mirra ou Esmirna e seu pai, o que provocou a ira dos deuses. Assim, Mirra se transformou na árvore de mirra, que mais tarde se dividiu para que Adonis emergisse dela como se fosse um nascimento da própria natureza. E esse nascimento sobrenatural fez de Adonis um personagem lendário, tornando-o um símbolo da beleza divina que atrai até mesmo os grandes deuses. E o mito gira em torno do amor de Ishtar ou Astarte, no contexto fenício, por Adonis e sua luta com o deus do submundo para possuí-lo. Conta-se que Adonis foi morto durante a caça por um javali, que é o evento que representa sua morte trágica. E o sangramento de seu sangue no chão produziu a flor de anêmona vermelha como um símbolo de vida curta e uma beleza fugaz. Mas o mito não termina com a morte, pois Ishtar intervém para recuperá-lo do submundo, indo embora, levando a um acordo que estipula que Adonis passa parte do ano com ela no mundo superior e outra parte no submundo. E esse ciclo entre vida e morte fez de Adonis um símbolo de renovação sazonal, intimamente ligado à primavera, onde a natureza retorna à vida, e ao outono, onde ela murcha. E o simbolismo na adoração de Adonis transcende o aspecto religioso para dimensões filosóficas e culturais. Adonis representa a beleza que não dura e a vida que está sujeita às leis do desaparecimento e da renovação. Esse simbolismo tornou sua adoração atraente não apenas para os fenícios, mas também para os povos vizinhos, onde rituais semelhantes se espalharam na Grécia com o nome de Adonis, e em Roma como um deus ligado à fertilidade e à primavera. E a adoração de Adonis foi influenciada pelas interações culturais entre a Fenícia e as civilizações vizinhas, como a Mesopotâmia e o Egito, a oeste, onde sua história se assemelhava a outros mitos, como Tamuz e Osíris. Essa sobreposição reflete a natureza da Fenícia como um centro comercial e cultural ligando o leste e o oeste, por meio dos navios que partiam dos portos de Tiro e Sidom. Esse mito e seus rituais se espalharam por todas as partes do Mediterrâneo, tornando Adonis um símbolo global do eterno ciclo de vida e morte. Com isso, a adoração de Adonis não era apenas uma prática religiosa, mas uma expressão da visão fenícia do mundo, combinando beleza, perda e esperança na renovação. Os rituais de morte costumavam começar com uma profunda tristeza por Adonis, que se diz ter sido brutalmente morto por um javali durante uma caçada. E esse evento, saturado de simbolismo, costumava reavivar nos celebrantes um sentimento de perda.
já que a morte de Adonis é vista como um sacrifício necessário para garantir a fertilidade da terra. Em Biblos, as mulheres costumavam desempenhar um papel central nesses rituais, pois choravam por Adonis em celebrações coletivas. Expressar o luto coletivo. E o choro era acompanhado por hinos fúnebres e práticas simbólicas, como o plantio dos jardins de Adonis, que são pequenos vasos nos quais são plantadas sementes que brotam rapidamente e depois murcham para refletir a curta vida de Adonis e sua beleza fugaz. Depois, as mulheres jogavam os vasos murchos no mar ou nos rios como parte do ritual, como um símbolo da libertação de Adonis do submundo e de seu recebimento no mundo superior. E esses jardins não eram apenas um símbolo da morte, mas refletiam a ideia de sacrifício, pois os celebrantes investiam esforços para plantar algo que sabiam que desapareceria, o que reforça o senso de conexão espiritual com o ciclo da natureza. Mas os rituais de morte não eram o fim da jornada espiritual, pois depois da tristeza costumava vir a fase do renascimento, que celebra o retorno de Adonis do submundo. Esse retorno, que estava intimamente ligado à primavera, representava a vitória da vida sobre a morte e a renovação da natureza após um longo inverno. E as celebrações do renascimento eram cheias de alegria, pois os celebrantes costumavam dançar e cantar, expressando sua felicidade com o retorno da fertilidade e da vida à terra. E esse ciclo entre tristeza e alegria refletia uma profunda visão fenícia do equilíbrio entre perda e esperança, em que a morte não é vista como um fim, mas como parte de um processo contínuo de renovação. E os rituais de Adonis não se limitavam ao aspecto espiritual, mas também eram uma ocasião social que fortalecia os laços entre os membros da sociedade. E nas cidades fenícias como Tiro e Sidom, as celebrações costumavam reunir pessoas de diferentes classes, pois todos participavam juntos da tristeza e da alegria. Além disso, esses rituais incluíam apresentações artísticas e musicais, o que os tornava uma rica expressão cultural. E a influência desses rituais se estendeu para além da Fenícia, pois eles foram para as civilizações grega e romana, onde rituais semelhantes apareceram nos festivais dionisíacos. Assim, a adoração de Adonis tornou-se uma ponte entre a mitologia oriental e ocidental, e sua influência se manifestou na literatura, na arte, na religião e até mesmo na filosofia que contemplava o significado da aniquilação e da ressurreição, do amor e da morte. Em Biblos, que era considerada a capital espiritual da adoração de Adonis, o templo dedicado a ele era o principal centro das celebrações. Conta-se que esse templo estava localizado próximo ao rio Adonis, hoje conhecido como Rio Ibrahim, cujas águas estavam sazonalmente ligadas ao sangue do mítico Adonis, o que conferia ao local um caráter sagrado. E a realização de rituais não se limitava ao templo em si, mas se estendia às áreas circundantes, onde o rio e as montanhas próximas faziam parte do cenário espiritual. E em Tiro e Sidônia, os templos de Adonis, mesmo que não tenham sido documentados com a mesma fama de Biblos, desempenharam um papel semelhante no fortalecimento dos laços sociais e religiosos. E esses templos geralmente faziam parte de complexos religiosos maiores, incluindo locais dedicados a outras divindades, como Astarte, que estava intimamente ligada a Adonis no mito. E esses templos foram cuidadosamente projetados para refletir o simbolismo natural, com a presença de espaços abertos para celebrações coletivas e locais fechados para os rituais secretos realizados pelos sacerdotes. Além disso, eles continham altares para a apresentação de oferendas, que geralmente incluíam flores e plantas, refletindo a conexão com a fertilidade e a renovação. E esses templos não eram apenas centros religiosos, mas também centros culturais e comerciais. Graças à sua localização no litoral, eles costumavam atrair comerciantes e viajantes de diferentes partes do Mediterrâneo, o que contribuiu para difundir a adoração de Adonis em regiões mais distantes, como Chipre e Grécia. E essa interação cultural tornou os templos pontos de interseção entre as tradições fenícias e as civilizações vizinhas. Apesar do caráter religioso e espiritual que distingue os rituais de adoração a Adonis, eles têm um aspecto econômico que não é menos importante, pois os rituais sazonais costumavam se transformar em ocasiões econômicas que movimentavam amplos setores da sociedade. Os rituais de luto e renascimento específicos para Adonis eram realizados em épocas específicas e muitas vezes eram acompanhadas por mercados sazonais que promoviam produtos relacionados à celebração, como flores, cerâmica, vasos, tecidos
perfumes e pequenas estátuas representando o deus. E esses produtos eram vendidos em grandes quantidades para peregrinos e participantes dos rituais, o que criava importantes oportunidades comerciais para comerciantes locais e visitantes. Além disso, as procissões e celebrações religiosas que duram vários dias exigem uma ampla organização logística, fornecendo alimentação, hospedagem, decorações e serviços públicos. Isso criou oportunidades de trabalho sazonais e aumentou a demanda por mão de obra em diversos setores, pois os próprios templos eram considerados centros econômicos, já que costumavam coletar doações e oferendas e administrar as doações agrícolas e comerciais ligadas a eles. Em muitos casos, o dinheiro arrecadado com os rituais era investido em projetos que beneficiavam a cidade. E a administração desses templos estava nas mãos de sacerdotes treinados que geralmente pertenciam a famílias proeminentes das cidades fenícias. Eles costumavam supervisionar os rituais e organizar as celebrações sazonais, garantindo a preservação das tradições ligadas ao mito de Adonis. Além disso, as mulheres tinham um papel de destaque nesses templos, pois o papel das mulheres não se limitava a participar de rituais públicos, mas se estendia à organização deles. Em alguns casos, e algumas mulheres, especialmente de famílias proeminentes, costumavam assumir papéis de liderança nos templos, onde supervisionavam a preparação das oferendas e a coordenação das celebrações. E esse papel fortaleceu seu status na sociedade, pois a adoração de Adonis concedeu às mulheres um espaço para se expressarem fora das estruturas sociais tradicionais. Além disso, a associação de mulheres com Adonis e Astarte, a deusa que o acompanhava no mito, refletia a valorização cultural da feminilidade como uma força criativa e de preservação da vida. A adoração de Adonis na Fenícia não era apenas um ritual religioso ou uma prática simbólica ligada à morte e à ressurreição, mas também tinha profundas dimensões políticas e sociais, refletindo a natureza das sociedades fenícias e o papel da religião na consolidação do poder e da ordem. Em cidades fenícias, como Biblos, Tiro e Sidom, o poder político estava frequentemente ligado a instituições religiosas, pois os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham grande influência, e em alguns casos eles faziam parte da classe dominante ou estavam próximos a ela. E por meio do controle e da organização dos rituais de adoração a Adonis, as elites políticas puderam empregar a religião como uma ferramenta para regular o comportamento social e aumentar o prestígio e a legitimidade. As celebrações sazonais específicas da morte de Adonis e de seu retorno eram uma oportunidade para as autoridades demonstrarem poder e organização por meio do financiamento das procissões, da apresentação de oferendas e da organização de celebrações públicas. Esse envolvimento político nos rituais não era aleatório, mas trazia uma mensagem implícita de que o governante ou a classe dominante mantém o relacionamento com os deuses e garante a continuidade da fertilidade e da prosperidade na sociedade. Além disso, a associação de Adonis com a deusa Astarte, que também era adorada como deusa da guerra, abre a porta para outra interpretação política, representada no fato de que o mito refletia as lutas pelo poder e seu equilíbrio não apenas no céu, mas também na terra. Como a morte de Adonis e o retorno da vida por meio da intervenção de Astarte podem ser lidos como um símbolo do ciclo de poder e de sua ascensão e queda. A adoração de Adonis, o deus fenício ligado à fertilidade, à morte e à ressurreição, foi amplamente difundida nas regiões da Fenícia. E, no entanto, essa adoração não estava isolada das principais transformações políticas e religiosas testemunhadas pela região. Especialmente com o início da Era Romana e o surgimento das religiões monoteístas nos séculos I e II d.C., as características da mudança começaram a aparecer claramente. Com a crescente influência do Império Romano, as religiões pagãs, incluindo a adoração de Adonis, começaram a ser expostas a pressões cada vez maiores, seja das autoridades ou de novas correntes intelectuais e religiosas. E com a entrada do cristianismo no Levante e sua disseminação nas cidades fenícias, os antigos cultos começaram a declinar diante dos novos conceitos cristãos que rejeitavam os rituais pagãos, especialmente aqueles ligados à fertilidade e às práticas sexuais sagradas. A transformação não foi apenas uma questão religiosa, mas também cultural e social, pois as sociedades começaram a adotar valores cristãos, e os templos pagãos foram convertidos em igrejas ou foram totalmente abandonados.
e os rituais públicos de luto por Adonis e as celebrações de seu retorno, que costumavam ser realizados na primavera, declinaram até desaparecerem gradualmente e permanecerem apenas como símbolos na memória popular ou como temas artísticos e literários em épocas posteriores. Apesar disso, alguns traços indicativos dessa adoração permaneceram, como o rio Ibrahim e o rio Adonis, que testemunharam a história de um Deus que um dia encarnou a vida e a morte. Mas ele também estava sujeito ao destino de desaparecer, como tudo o que é humano faz com o passar do tempo. Concluindo, a adoração de Adonis na Fenícia, com seus rituais que combinam morte e renascimento, era mais do que apenas uma prática religiosa. Ela é uma expressão profunda da visão fenícia da vida, como um ciclo contínuo de desaparecimento e renovação. E a adoração de Adonis continua sendo um testemunho de um rico legado fenício, onde uma filosofia de vida que celebrava a renovação e a continuidade foi incorporada em seus rituais, confirmando que a vida, mesmo em momentos de perda, sempre traz uma promessa de retorno. Até aqui chegamos ao final da palestra, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o botão de sino e vejo você em um novo documentário.